E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Aqui é o professor Denilson Seixas, bem-vindos ao canal. Peço a vocês que já curtam esse vídeo, compartilhem. O assunto, então, hoje eu trouxe esse título, A Onda, que está relacionado, então, com um filme que foi elaborado a partir de 2008, 2009 e trata sobre os regimes totalitários, sobre a questão do autoritarismo também. Então, o filme ele se passa num ambiente escolar, onde o professor ele tem que trabalhar durante uma semana um projeto com os alunos e o professor, então, ganha um assunto para trabalhar com eles, que é, então, a autocracia. E, ao iniciar, então, as atividades, o professor percebe que os alunos não estão motivados a desenvolver aquele trabalho, e, a partir disso, então, o professor começa a desenvolver uma estratégia, uma tática para que haja, então, a adesão dos alunos à proposta do projeto da semana. Então, ele cria uma espécie de um grupo, né? A sala de aula, a turma se torna um grupo. E a partir disso, então, de uma forma muito mais prática, a aula começa a se desenvolver. Então, o professor sugere que haja a escolha de um líder na turma. E ele acha, então, que os alunos irão escolher entre eles essa liderança. Mas isso não ocorre. Ocorre, então, que a maioria escolhe o próprio professor como liderança, e a partir disso, então, ele tem algumas práticas ali que geram um certo estranhamento aos alunos, como, por exemplo, ao falar com o professor, o aluno vai agora, deve ficar de pé, falar aquilo que o professor faz uma pergunta, algo nesse sentido. Depois que o aluno, então, faz o seu argumento, ele pode se sentar. Também a postura, o professor cuida muito dessa questão da postura. A postura, né, tem que ser uma postura reta, não pode ficar de uma forma muito, né, espontânea, relaxado na sala de aula, tem que ficar, né, com uma postura firme, vamos dizer assim. Então, isso já gera um certo estranhamento para os alunos. Os alunos não gostam muito desse tipo de situação. E a partir disso, então, vai se gerando algumas situações, como, por exemplo, o professor também sugere a escolha de um uniforme para a turma, para que haja, então, uma identificação com esse grupo. Então, o uniforme é a camiseta branca e jeans, calça jeans. Depois, então, ele vê também que tem um aluno desenhando na classe, ali, no seu caderno, e ele percebe, então, que ele desenha muito bem. E ele, então, sugere que o aluno faça um logotipo para a turma, também para o grupo, né? Também há a escolha de forma democrática para o nome do grupo. E a maioria escolhe, então, a Onda. E daí vem, então, o nome do filme, né? A Onda. Então, a gente consegue perceber, a partir daí, que existe um certo caminho. As coisas estão indo para um sentido. Também tem um outro aluno que, ao longo do filme, vai mostrar que esse aluno ele sugere um gesto que vai identificar o grupo, a onda, né? Então, a partir disso, a gente consegue perceber que nós temos o que aí? Uma liderança. Essa liderança é uma liderança firme, né? Uma liderança que exerce uma certa pressão ao grupo. Existe, então, o uniforme que identifica o grupo, existe o gesto, existe o logotipo, e dentro desse contexto, ao longo da história, esse grupo acaba excluindo aquelas pessoas que não fazem parte do grupo. Acaba tratando com hostilidade aqueles grupos ou aquelas pessoas que não fazem parte da onda. Então, aparece discursos de ódio, aparece, então, situações de violência em relação àquelas pessoas que não fazem parte. Então, existe uma certa exclusão,
né? A partir disso, a gente consegue perceber como, aos poucos, o professor vai perdendo o controle daquilo que era para ser uma atividade em aula e vai extrapolando os muros da escola. Os alunos conseguem ter algumas ideias. Vamos, por exemplo, fazer adesivos e colocar na cidade para que as pessoas possam conhecer o grupo. E o nosso grupo vai crescer cada vez mais. Pichações, eles começam a fazer pichações na cidade com o símbolo da onda. E em um determinado momento, o professor vai ler o jornal ao acordar de manhã e percebe que existe uma notícia relacionada justamente a uma pichação que ocorreu e com o logotipo da onda. Então ele fica muito assustado com aquilo. E ao chegar, então, em sala de aula, ele questiona os alunos sobre o que está acontecendo. Então, cada aluno agora vai ter que fazer uma redação, vai ter que fazer uma dissertação para que desenvolva ali sobre o sentimento, aquilo que está sentindo, o que o grupo está impactando em sua vida. Então, cada aluno vai fazer isso também, após essa descoberta aí do professor dessa pichação, né? Então, o professor sugere para que os alunos, então, possam escrever algo sobre a proposta da semana, né? do projeto e o quanto o grupo A Onda está impactando em sua vida, certo? Bom, ocorre, então, gente, que vai se tornando esse grupo um grupo fascista, porque discursos de ódio, exclusão, um grupo que enxerga nos outros uma oposição, e isso, então, existe uma certa violência em relação a isso. Então, aos poucos, o filme quer mostrar que a democracia ela não está totalmente blindada. Existe a possibilidade da volta de regimes assim e da manipulação das massas, e isso faz com que a gente possa identificar isso. Então, se a gente conhecer a história, conhecer tudo o que ocorreu em relação a esses regimes, a gente consegue perceber que muitas vezes esses regimes não chegaram somente por uma via autoritária. Esses regimes, muitas vezes, chegaram pela via democrática, pelo voto. E, ao se instalar no governo, depois, então, começaram a desenvolver políticas mais autoritárias, né? Então, a democracia ela não está totalmente imune a essas situações. Então, isso é muito importante para que a gente possa conhecer a realidade, conhecer as coisas que estão acontecendo no mundo, para que a gente possa, então, avaliar essas coisas e desenvolver, né, a importância da democracia, dos direitos humanos e aprender muito com a história, né? Então, o filme tem um sentido muito importante para nos ensinar, né? Então, essa é a história desse filme, A Onda, um filme muito bom que nos mostra, então, como pode ocorrer, né, a manipulação de pessoas para que haja a possibilidade do desenvolvimento de regimes autoritários, então, certo? Então é isso, muito obrigado pela presença, grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau.